Então, gente, bom dia a todos, né? Estamos aqui nesse final de ano com mais uma atividade e queremos agradecer a presença de todos que estão aqui, que se interessaram em participar dessa palestra sobre a saúde do músico e o ensino de instrumentos musicais. Na verdade, é um bate-papo e algumas reflexões que a gente vai trazer aqui voltado para essa temática, né? O objetivo dessa palestra é trazer realmente algumas reflexões sobre a área de educação musical, sobretudo nesse papel, né, do ensino de instrumentos, como que isso pode se engajar em questões relacionadas à saúde do músico. Então, essa atividade, a gente quer ressaltar que é uma atividade promovida por dois componentes aqui do nosso curso de licenciatura em música da UFES, que é o componente de pedagogia do instrumento, que é ministrado por mim nesse semestre, e o componente de psicologia da música, que está sendo ministrado pela professora Marciana Costa, que não pôde estar presente aqui por conta de alguns trabalhos que ela tem agora pela manhã. Enfim. E também temos o apoio do Grupo de Estudos Contemporâneos em Música, que é o GECOM, todos sabem, e essa palestra ela está sendo gravada e ela também estará sendo disponibilizada, o professor Pablo já autorizou, no canal do nosso curso e também no canal do GECOM. Tá bom? Para falar um pouquinho do Pablo, né, que foi meu colega no doutorado, né, na Universidade Federal da Bahia, então eu assim, estou muito feliz dele ter se disponibilizado, sei que ele tem muitas demandas, né, e falar um pouco, conversar com a gente um pouco. O Pablo, ele é doutor em Educação Musical pelo Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal da Bahia, e ele foi orientando a professora Diana Santiago, que também já esteve aqui conosco falando um pouco de métodos de pesquisa em psicologia da música, também foi minha orientadora lá, tanto no mestrado como no doutorado. O Pablo é mestre em Educação Musical também, e pelo Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal da Bahia. Ele é bacharel em violão pela Universidade Federal da Bahia, foi bolsista do curso de aperfeiçoamento para jovens músicos ibero-americanos da Fundação Carolina, na Espanha. E Pablo também tem experiência na área de artes, com ênfase em música, atuando principalmente nos seguintes temas, né? Ensino de instrumento, educação musical, performance e cognição musical. Ele atualmente é docente em Cochabamba, na Bolívia. Depois ele comenta um pouco mais aí sobre esse trabalho e o nome da universidade que eu não vou saber pronunciar. Então, sem mais delongas, assim, seja bem-vindo, Pablo. Muito feliz por você estar aqui conosco e fica à vontade para falar. A gente pode dar um tempo onde você pode apresentar e depois, no final, a gente pode abrir um pouquinho para uma discussão, um debate, alguma pergunta que, porventura, os meninos queiram trazer, né? Então, fique bem à vontade, tá bom? Eu vou parar de interromper aqui para você poder compartilhar aí, não sei se você preparou slides. Bem. Bom, muito obrigado, Mônica. Obrigado a todos os que estão presentes aqui. Imagino que são estudantes também da universidade, né, da estadual de Fera. Estou vendo alguns colegas da minha universidade também e estudantes. E eu fico feliz porque é importante também criar essas redes de conhecimento, né, de troca de conhecimento. Mais ainda hoje que já é possível, temos as ferramentas para fazer isso e, bom, por causa das circunstâncias, levaram uma coisa que é boa, que a gente podia ter feito faz muito tempo, né? Que é criar essas redes, passar as fronteiras e esquecer um pouco
da presença física, porque podemos estar presentes virtualmente e tratar de qualquer assunto. E é uma coisa muito, muito, muito boa, porque a gente pode ver perspectivas de outros lugares sobre as mesmas temáticas. E aí a gente pode ver que fatores criam variâncias, criam mudanças sobre os mesmos fatores que a gente pode ver em outros lugares, né? Às vezes a gente vê que é tudo igual, mas tem alguma coisa que pode variar na visão. E sobre o assunto que eu venho falar hoje, justamente quero trazer isso. Não somente conhecimento adquirido, já vou falar sobre isso, mas a visão que eu tive disso nos lugares que eu morei, tive a sorte de morar em vários lugares no Brasil. Só uma correção pequena, acho que estava no documento errado, o meu mestrado em educação musical. Então, eu tive a sorte de viver em Recife, em João Pessoa, em Natal, trabalhei em Mossoró. A maior parte do tempo eu passei em Salvador, na Bahia, e conheço muito bem o Brasil, como para dizer que eu posso ter essa variedade de olhares que eu tenho também daqui, né? A importância de se movimentar para conversar sobre os assuntos também é boa. Não basta só ler, estudar, tem que ver a perspectiva do outro, tem que ver a visão do outro sobre as temáticas. E por isso eu fico muito feliz que possamos criar uma rede de troca de conhecimentos, né, aqui. Bom, agradecer formalmente a professora doutora Mônica Cajazeiras. Como ela falou, a gente foi colega no doutorado. Nossa orientadora foi a professora doutora Diana Santiago, que vocês conhecem, referência na área de cognição musical, não só no Brasil, me animo a falar que ela é referência também fora do Brasil. Tem um trabalho muito importante. E agradecer também a professora especialista Marciana Costa, que eu não conheço ainda, mas quem sabe um dia posso conhecer todos vocês, pessoalmente ou virtualmente, vamos ver o que acontece. Então, vou começar, vou compartilhar a tela para ver o que acontece aqui. Vocês me dizem, por favor, se dá para ver. Dá para ver, não é, Mônica? Dá sim. Certo. Bom, assim como a Mônica falou, a atividade de hoje foi pensada não de uma forma muito formal, não para ser uma palestra magistral, até porque saúde do músico não é diretamente meu assunto de pesquisa, né? Eu trabalhei, sim, com assuntos que tinha a ver com a saúde do músico, mas não é meu assunto de pesquisa, mas sim é do meu interesse, e eu penso que sim é interesse da área da educação musical, e especificamente do ensino de instrumento musical, né? Então, por isso que a gente colocou algumas reflexões, porque temos lugares de fala para fazer algumas reflexões pertinentes que ajudem a crescer o debate, né? Faz muito tempo que eu não falo português, estava falando isso para a Mônica, então, qualquer erro, vocês me falam, não sei, inclusive na escrita aqui, já estou vendo aqui que não tem cedilhas e tal, mas questões técnicas, né? Então, sobre o assunto, quando falamos em saúde do músico, a relação é direta com a área de saúde, direta, é um assunto da área de saúde, né? Mas é possível ver este assunto desde outras perspectivas e interessa muito a área da música trabalhar esse assunto, porque temos o que falar para nutrir o que a área de saúde pode dar, que são eles os que vão terminar dando as soluções gerais, né? A gente pode dar algumas soluções e no decorrer da fala eu vou ir mostrando quanta responsabilidade a gente tem como educador musical nessa questão da saúde do músico, né? Na área de saúde,
a saúde do músico está sendo tratada igual que a saúde do trabalho, né? Não sei, acho que tem outro nome no Brasil, não estou lembrando agora, né? Então, é um assunto que tem a ver com saúde do trabalho, inclusive está sendo referenciado em muitos lugares como uma questão de saúde pública, porque atinge muitas, muitas pessoas, né? Já na área da música, é algo que afeta diretamente a nós. Então, a gente não pode deixar de lado, não pode deixar de discutir sobre essas questões. O que me motiva a falar sobre este assunto? Tem várias motivações, desde pessoais até profissionais. Não sei se alguém enviou uma mensagem. Saúde e bem-estar. Né, que é uma área É verdade. Que tem crescido, música, saúde e bem-estar. É verdade. Bom, motivações, como eu estava falando, eu tenho motivações pessoais, tenho motivações profissionais, como músico, como professor também. Eu acho que a questão da saúde é algo que a gente sempre está preocupado desde que começa a tocar um instrumento, talvez de maneira inconsciente, muitas vezes. Porque sente que o corpo está se modificando na hora de preparar a técnica, né? Preparar a performance que tem. Sente que acontecem coisas não somente na parte fisiológica corporal, mas também na parte mental, psicológica, e são preocupações que a gente vai tendo ao longo da nossa formação como instrumentistas. Uma das mais comuns, que não lembro se você tratava esse assunto, Mônica, é a questão da ansiedade. Ansiedade de palco, né? O nervosismo na hora de tocar e tal. É uma questão de saúde do músico também. Outras mais diretas, que dá para sentir tendinites e coisas fisiológicas corporais, também acontecem bastante. E a gente, enquanto vai sendo músico, vai começando a ser músico, vai vendo muito essas situações, inclusive vai tendo essas situações. Então, pessoalmente, eu acho que uma motivação que é algo que motiva todo músico, porque em algum momento tem que lidar com essas coisas. É muito difícil ver um músico que nunca lidou com questões de saúde. Até porque a gente está usando o corpo, né? No meu caso, essa motivação é mais forte, porque o ano que eu me formei como violinista da Universidade Federal da Bahia, eu comecei a ter um problema com o meu dedo médio. E não conseguia... Alguma coisa estranha acontecia. Não sentia dor, não sentia nada fisiologicamente, mas na hora de tocar, o dedo não ia, não estava bem. E eu tive que peregrinar durante muito tempo, quase um ano, por muitos médicos, para finalmente falar com o doutor Djalma Marques e ele me diagnosticar distonia focal, que é um assunto que a gente vai tratar também nessa palestra. Isso aqui me moveu a pesquisar sobre estas questões, para procurar uma solução imediatamente, né? Depois fui mudando os rumos e terminei caindo na área de educação, que eu sempre gostei, sempre estive com um pé na área de educação, mas meu objetivo era ser instrumentista, né? Concertista e tal. E comecei a ver que uma situação muito comum na área da música, que os instrumentistas, por algum motivo, terminam sempre indo à área de educação. E um dos motivos fortes era justamente lesões, sejam corporais ou neurológicas, como é o caso da distonia focal. Minhas pesquisas, tanto do mestrado quanto do doutorado, surgiram dessa questão, mas, como eu falei, não se relacionam diretamente com a saúde do músico, mas procuraram entender que parte de culpa temos como área de educação musical, no ensino de instrumento, para que essas coisas aconteçam. E como procurar alguma solução desde nossa área, talvez não a solução, mas mais do lado da prevenção, a partir da pesquisa, né? Então, essas são as minhas motivações para entrar nesse assunto, e eu acho que eu compartilho com muitos de vocês essas motivações. Bom, já falei um pouco porque é importante discutir sobre a saúde do músico desde a educação musical. Eu falei que é um assunto que tem muito a ver com a área de saúde, né, tratado desde vários enfoques, mas desde nossa perspectiva é muito importante falar, porque de certa forma é a partir
da nossa prática que começam a surgir algumas questões relacionadas com a saúde do músico. Não só nossas práticas interpretativas, como também nossas práticas pedagógicas. E é algo que a gente tem que refletir bastante na hora de se tornar professor de instrumento, ou na hora de se tornar, querer se tornar instrumentista, né? Vou delimitar esta apresentação, como eu falei, não vou aprofundar muito nas questões. Isso aqui é uma palestra, um bate-papo, como falou Mônica, um tanto mais informativo que formativo. O que me interessa é mostrar para vocês alguns dados relacionados com a saúde do músico e algumas reflexões a partir da minha prática docente, da minha vida como instrumentista, o meu problema com um assunto relacionado com a saúde do músico grave, como é a distonía focal, e desde a perspectiva que eu vejo na minha atividade como professor na universidade, né? Porque tem também a questão dos âmbitos educativos que a gente tem que considerar. Então, isso aqui vai ser mais um bate-papo. Eu não sou especialista na área de saúde, então não posso entrar em muitos detalhes sobre questões de saúde, não me dou essa permissão, né? Mas eu posso falar a partir da nossa perspectiva desde a área da educação musical. Bom, vou começar lançando alguns dados gerais, bastante gerais, sobre a saúde dos músicos, e eu escolhi praticamente três casos. Um é um artigo que faz tempo que eu li, ele me chamou muita atenção, na época que eu estava levantando dados sobre a questão da distonia focal. Um artigo publicado no jornal La Nación, da Argentina, que já, de por si, mostra um quadro preocupante, um artigo um pouco antigo, né? Acho que ele é de 2010, 2009, por aí. O dado que mais chama a atenção é que, de 50 mil músicos argentinos, estatisticamente, 40 mil vão sofrer uma lesão ao longo da carreira. Eu não sei o percentual quanto é, mas é a grande maioria, quase absoluto esse número. Alguém desses 50 mil músicos argentinos vai sofrer uma lesão. E esse é um dado que se repete não é só em um lugar específico, como é a Argentina, mas em vários outros lugares. E a gente pode ver. Eu não consegui dados mais gerais para essas questões. No Brasil, não sei porquê. Talvez por falta de tempo, que eu não consegui achar dados mais específicos, mas não encontrei muita coisa no Brasil sobre esses dados de incidência de doenças em músicos. Já li alguma vez, na Folha de São Paulo, um artigo que falava sobre consumo de beta-bloqueadores nas orquestras e questões relacionadas com isso, ansiedade e não sei o que, mas não passei disso. Seria bom fazer um levantamento, coisa que não dava tempo para fazer com essa palestra, um levantamento de dados sobre a situação de saúde dos músicos no Brasil. Seria muito interessante fazer uma situação na América Latina. Aqui na Bolívia, a gente não tem dados sobre essas questões. Não temos dados praticamente sobre muitas questões na área de música. Precisamos levantar isso para ver a situação geral, né? Nesse mesmo artigo, que é um artigo de jornal, eles falam uma pesquisa da doutora Adriana Pemoff. Foi uma pesquisa, um levantamento bastante completo sobre incidência de doenças em músicos na Argentina, que mostram que 42% dos músicos que sofreram lesão eram violonistas, e o restante eram outros instrumentos. Em outros artigos, é possível ver que essa situação não é igual, porque o que mais predomina é lesões em pianistas, né? Mas aí tem que considerar o uso do violão nos nossos países, é muito difundido e tal, diferente. Agora, um dado que me chamou muito a atenção, porque isso eu não esperava, era que a maioria dos músicos afetados nessa pesquisa argentina eram músicos populares. E não o que poderia se crer, por causa da exigência do tempo, não sei, essa questão da ansiedade também, que na maior parte das vezes nos faz crer que a maioria deviam ser músicos clássicos, né? Que o que eu vejo, por exemplo, na minha percepção como docente, como músico, eu vejo que pelo menos nos lugares onde eu estive, afeta mais a músicos clássicos. Mas na Argentina parece que o estudo mostrou que afeta mais a músicos populares.
né? Outro dado relevante foi que uma boa porcentagem de pessoas e profissionais estavam sendo afetados por distonia focal, que é talvez um dos problemas de saúde do músculo mais graves, porque na maioria dos casos não tem solução. Bom, nessa pesquisa mostra que o índice de recuperação é somente de 34%. Se sabe muito pouco ainda sobre distonia focal, já sabe mais do que há 15 anos, que foi quando eu peguei, aliás, 15 anos não, 11 anos. Eu realmente não tinha muita informação naquela época, hoje em dia sabe mais. Mas os percentuais estão subindo e subindo, subindo, subindo. Isso é um dado muito preocupante. Temos outros levantamentos, um realizado por Fishbein e Mindristalt, se pronunciar certo. Ele é antigo, feito em 1988, em instrumentistas de orquestra, e mostra que 84% dos instrumentistas de corda de uma orquestra sofreram dores nos ombros, mãos e dedos, e 76% tiveram sintomas severos que comprometeram sua prática, de maneira grave ou definitiva, inclusive, né? Outro levantamento realizado por Grafman, que todos esses dados estão numa pesquisa de Winspool e Parry, de 1997, que é mais ou menos um levantamento de dados sobre a situação das doenças em músicos a nível global. Aí ele mostra que a distonia focal representa 10% do total dos casos de problemas apresentados por músicos a nível mundial. 10% do total dos casos a nível mundial é uma cifra muito grande, considerando a gravidade da distonia focal, se comparada com outros problemas que têm mais altos índices de solução, né? Temos muito mais dados além dos que estou apresentando aqui. Realmente tem bastante dados sobre incidência de saúde do músico a nível mundial, especialmente dos Estados Unidos e Europa, onde se fez mais pesquisas nesse sentido, né? É possível ver que nos anos 80 e 90 houve um crescimento de produção nesse sentido nos Estados Unidos, e no Brasil chegou um pouco tarde. Nessa época não tem praticamente nada. A situação começa a melhorar no início do século XXI, e aí a gente pode ver, a nível global, como algumas instituições como o ISME, por exemplo, está incluindo tópicos em fóruns sobre saúde do músico, está sendo uma preocupação maior na área da educação musical, saiu da área de saúde e entrar na área de música. No Brasil, recentemente, faz uns poucos anos, 2 décadas, em outros lugares mais, quase 50 anos já de trabalho. Mas é um panorama alentador, porque espaço de encontro como a Ampom, a ABEM, estão incluindo como temática saúde do músico nas suas publicações, nas atividades. Inclusive, é possível ver que universidades estão incluindo nas suas grades curriculares questões relacionadas à saúde do músico, como é o caso aqui, né, da professora, da doutora Mônica, na sua disciplina, para tratar esses assuntos, porque a disciplina é sobre performance, né, e a outra disciplina é sobre psicologia da música. São assuntos que têm que ser tratados, que incrivelmente não eram tratados dentro das disciplinas que abordam a questão da construção da performance, né. Depois, é alentador ver também que começaram a aparecer grupos de iniciativa privada ou pública que dão atenção integral à saúde dos músicos, como uma que eu li num artigo ontem, chamada Grupo Exercer, de Minas Gerais. É interessante porque se faz pesquisa na universidade sobre esses assuntos, está crescendo a pesquisa, e ter esses grupos que aplicam a pesquisa cria essa rede de interação entre iniciativas, que termina reforçando e articulando esse tipo de conhecimento e essas práticas para a educação musical, né? Bom, feliz de ver que estão introduzindo, inclusive, disciplinas relacionadas à saúde do músico na graduação, e especialmente na pós-graduação, no caso do Brasil. Aqui na Bolívia, a gente tem um caminho bastante longo para chegar a isso, porque estamos ainda num atraso pedagógico de continuar pensando que só existe um modelo de ensino de música e de instrumento que possa entrar na universidade, que é o modelo de conservatório, né? Primeiro,
é necessário mudar isso para começar a ver que gerar conhecimento a partir da música pode ser, e tem que ser, um assunto multidisciplinar, né? Bom, até aí, não sei se vocês têm alguma dúvida sobre os dados que apresentei, porque aqui eu já queria começar a refletir a questão. Não sei se alguém quer se manifestar para perguntar alguma coisa. Se não, eu posso continuar. Mas eu gostaria de ter essa troca. Ô, Pablo, esse grupo que você falou da iniciativa privada, fala um pouquinho mais aí. Bom, eu não conheço em profundidade ele, mas eu sei que... Vou deixar de apresentar, porque estão me enjoando isso. Até onde eu sei, é um grupo formado por pessoas da área de saúde, médicos, pesquisadores, e que também tem um pé na área de música. Porque eles começaram a ver o aumento das taxas, né, de adoecimento dos músicos e começaram a fazer práticas dirigidas a uma saúde do músico, né? Imagino que seja similar, e gostaria até de conhecer a iniciativa, a um centro que tem em Barcelona, que agora não estou lembrando o nome, que é onde justamente o professor Djalma Marques fez o trabalho dele sobre distonia focal e tal. Um centro muito conceituado, que trata sobre o assunto da saúde do músico. Na América Latina era muito difícil encontrar centros especializados. Quando eu comecei a sentir essa questão da mão, eu ia para onde? Para médicos gerais, onde o SUS podia me levar e tal. O SUS que é um sistema que eu penso que funciona muito bem, mas essas especialidades, é difícil tê-las no sistema, ainda mais no sistema público, porque não é de interesse geral, né? Somos uma população, querendo ou não, menor dentro da população geral. Então, eu fui para outros especialistas, não estou lembrando os nomes dos especialistas, mas me viram todo tipo de médicos, me examinaram. E nenhum deles chegava à conclusão do que era. Uns falaram que era questão psicológica, outros falaram que era uma inflamação no tendão, mas quando fazia os exames não tinha inflamação nenhuma. Falavam que era questão também de alongamento de músculos. Fui em muitos lugares. E não tinha um especialista. Até que encontrei os caminhos, né, da vida, até que encontrei um especialista, que justamente o Dr. Djalma, formado nesse centro em Barcelona que eu estou falando. Então, é importante ter esse tipo de iniciativas. Seria muito interessante ter esse tipo de iniciativas num contexto público. Faz tempo que eu saí do Brasil também, estou um pouco desatualizado. Provavelmente já tenha. Eu lembro que o SUS estava adotando práticas bastante distintas do comum, incluindo yoga, incluindo acupuntura, na grade que o SUS... Musicoterapia também. Musicoterapia, estava um panorama muito interessante, espero que continue assim, porque é um exemplo para a região. Não sei como está agora, já vai fazer quase 4 anos que eu saí daí. Então, é interessante ver que existem essas iniciativas, né? Eu gostei muito de saber. Depois vou procurar mais. Bom, vou entrar então agora na questão das reflexões. E aí sim me interessa muito saber que vocês compartilhem suas experiências pessoais, porque todo mundo tem, quando se trata de saúde do músico, todo mundo tem. E todo mundo, de alguma forma, chega a pensar de onde vem, chega a alguma conclusão, de onde vem esse problema. Então, vou começar a provocar. A primeira pergunta é: essa situação é meramente um assunto de saúde pessoal? Eu penso que na nossa área de educação musical, por muito tempo, e eu pude ver isso, vivenciar isso em carne própria, foi tratado dessa maneira. Escuto aqui um dia.
Nos dias atuais, a educação física fala muito em músculo encurtado, seria interessante uma reflexão nesse sentido. Daqui a pouco eu abro o microfone para você conversar um pouco sobre isso com a gente. Sobre esta questão, se essa situação é meramente um assunto de saúde pessoal, primeiro eu vou partir pela vivência. Eu já tive professores que pensavam que o papel do professor era somente chegar, ver se eu tinha a música pronta, tudo nos dedos, e me mandar para casa para estudar. Mas eles não tinham a preocupação do que eu estava fazendo com minha vida fora do violão. E tem muito a ver com minha interpretação, com minha vida de músico tem muito a ver com outras esferas que a gente às vezes não considera. E a parte mais grave foi escutar de um professor uma vez que a gente chegava com problemas de ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa sempre fui muito ansioso, e na hora de subir no palco não tem quem não treme um pouquinho alguma vez na vida, né? E eu tremia, era muito, não era pouco não. E ele falava para mim: resolva isso, porque eu não sou psicólogo. E quando você resolver, você vem para aula. Aí me chamava, na época eu escutava isso como um alerta de: esse problema é meu, né? Esse problema é meu, o professor não tem nada a ver com isso, não é papel do professor resolver meus problemas psicológicos ou fisiológicos, o que for, minha saúde é minha, eu tenho que cuidar disso. Mas aí a gente está esquecendo que o professor dá guias, e que, querendo ou não, tocar um instrumento não é somente mexer os dedos lendo uma partitura. Envolve outras questões que, sim, eu penso que o docente devia ter conhecimento sobre o tratamento. Foi muito grato para mim ir conhecer o professor Djalma e ele me falar que muitos dos problemas técnicos ou esses relacionados com a saúde do músico têm a ver com a alimentação. E são coisas que a gente não considera. Na literatura, você vai encontrar muito essa relação entre o músico e o atleta, especialmente atletas de elite, né? Se você tem também essa preparação de músico concertista. A exigência é praticamente a mesma. Precisamos de muitas horas de prática, como os atletas precisam de muitas horas de treinamento. Só que eles, diferente que nós, têm um acompanhamento médico, têm uma consciência de que eles estão usando o corpo e têm que cuidar do corpo. E muitas vezes a gente, como é visto muito na literatura, o músico vai por conta própria, vai ao azar, e ver o que acontece no teste, tentativa e erro, até que acontece um problema. Por isso que eu penso que a incidência é muito maior em relação a doenças e lesões nos músicos do que nos atletas. E sendo que eles, às vezes, estão fazendo atividades que, né, tem contato físico, tem golpes, batidas e tal, mas eles têm esse cuidado com o corpo que eu penso que o músico deveria ter. Então, não é um assunto de saúde meramente pessoal. Obviamente tem. O professor não vai estar atrás da tua vida ligando para você, perguntando se você comeu bem, se você fez isso, não fez. Mas o professor é um guia do que você vai fazer. E se a gente começar a entender a prática instrumental como uma atividade corporal, a coisa muda totalmente. Porque eu penso que não é o que a gente está fazendo, pelo menos nas minhas épocas de estudante de música, e quando eu estava mais ativo como intérprete, violonista, não era assim que a gente pensava. A gente estudava 12, 15 horas, às vezes sem parar muito, não pensava muito nos alongamentos, não pensava muito que a gente estava sobrecarregando o corpo. E isso era muito comum. Imagino que até hoje seja. Eu vejo na minha universidade, onde eu trabalho agora, que sim, é um assunto bastante comum. Às vezes vejo as pessoas, os estudantes, praticando de maneira irreflexiva, somente indo para a parte motora, esquecendo que existe um conjunto de coisas, né? Por isso é interessante saber como funcionam outros componentes, desde o componente mental até o componente corporal, e não se fechar a somente a um tipo de atividade. Para ser instrumentista é um conjunto de coisas. Uma coisa muito bonita, para ser instrumentista você vive, mas o estudante de instrumento esquece de viver e se fecha num quarto a fazer escalas, e aí, ao invés de ganhar, está perdendo muito e provavelmente também
vai se machucar. Aí tem que chegar num equilíbrio nessas questões. Isso me leva à segunda pergunta. Será que o perfil dos professores são os problemas mencionados? Será que inclui na atualidade? Fazendo um levantamento rápido, foi possível perceber que, pelo menos em alguns casos, onde eu pude ver pessoalmente, não inclui. Em muitos casos, o docente, e na universidade, entra para ser professor, para ser docente, porque sabe tocar um instrumento. Ele mostra virtuosismo, toca muito bem, então venha, vai ser professor. Mas esquecem aí que existem outros componentes ligados à docência. Especialmente, eu vou falar muito da docência universitária, que é o campo onde eu me movimento. Existem outros componentes ligados à docência, que não podem ser somente uma habilidade pessoal, né? Tem as habilidades pedagógicas, tem o conhecimento sobre esses assuntos relacionados à saúde, prevenção e tal, que o professor tem que ter. Como eu falei na pergunta anterior, o professor é um guia. Ele não pode somente ir guiar uma parte do trajeto. Ele tem que se preocupar por guiar o trajeto completo, né? Então, eu penso que sim, o perfil docente dos professores de instrumento deveria incluir conhecimentos que ajudem a prevenção dos problemas mencionados, mas a pergunta é atual. Inclui agora? Em muitos casos, não. A gente teria que fazer um levantamento para ver se é a maioria ou são casos isolados, mas eu penso que ainda temos um panorama em que é muito comum e é geral pensar que um professor de instrumento somente tem que saber tocar, né? Eu li em algumas pesquisas do meu orientador de mestrado, Maurício Rafael, justamente um comentário que eu gosto muito, que ele fala que o professor de instrumento tem que ter certos conhecimentos sobre vários componentes ligados à performance, entre eles saúde do músico, questões psicológicas, neuropsicológicas e tal, mas não precisa ser um especialista nessas coisas, né? Tem que equilibrar a coisa também, porque somos músicos, somos professores, e temos que tratar com essas situações que vão um pouco além da nossa área, porque a música é uma área intertransdisciplinar por essência. Não podemos fugir de algumas coisas, né? A terceira provocação, depois eu quero escutar suas opiniões, seria se o modelo predominante de ensino-instrumento pode ser o causante desses problemas. Numa visão pessoal, eu penso que sim, e na literatura é possível encontrar bastantes críticas ao modelo predominante de ensino-instrumento, que sim mostram que pode ser causante desses problemas. No caso da distonia focal, é bastante claro. Distonia focal surge por várias questões, algumas extramusicais, extra-prática musical, mas na maioria dos casos tem a ver com uma exigência enorme, especialmente na parte técnica, e a questão das repetições mecânicas exageradas. Sobrecarregar não só o corpo, quanto também a parte neuronal, que termina criando essas situações problemáticas. E sabemos que o ensino, o modelo predominante de ensino-instrumento, que no Brasil chama de modelo conservatorial, é baseado numa prática, como eu disse, Maura Pena, numa prática irreflexiva e baseada na repetição mecânica. Isso somado ao tempo de prática que um estudante tem, que são muitas horas por dia, a falta de conhecimento sobre a corporalidade, somente pode levar a uma situação catastrófica, que é o que a gente está vendo agora, que é o aumento cada vez maior de casos de incidência de problemas relacionados com a saúde, relacionados diretamente com a prática musical. Então, sim, é possível identificar que o modelo predominante de ensino-instrumento é causante desses problemas. E a última é até onde chega nosso papel como professores na prevenção, inclusive na recuperação dos estudantes com lesões causadas à raiz da prática. Com tudo que eu falei antes, eu acho que é muito claro que o papel do professor é muito importante. No caso da recuperação, encurta um pouco mais, mas na prevenção é importantíssimo. Porque a gente que vai guiar as práticas, a gente que vai falar para o estudante como utilizar o tempo,
Se vai pedir para ela estudar técnica, vai explicar bem como funciona para o estudante entender o que ele está fazendo com o corpo dele, no final das contas, né? E ver a questão da corporalidade como uma coisa muito pessoal, né? O modelo antigo mostrava a técnica como uma coisa única. Eu já me vi fazendo isso, olhando fotos ou vídeos de violinistas conhecidos e tratando de imitar até a postura deles. Mas eu não sabia se eles mediam, tinham a mesma altura que eu, como é a contextura do corpo dele, porque isso tudo vai mudar. Então, a construção da técnica a partir da individualidade, eu acho que o fator de mudança principal, no caso do papel do professor, na prevenção de lesões causadas à raiz da prática, né? Isso somado a outras coisas, como o nível de exigência, começar a ver até onde o estudante pode chegar ou não, com suas habilidades, suas dificuldades, ser professor de verdade, e não somente um músico que está ocupando uma vaga de professor, né? Ter esse, além do artista, do músico, que a maioria faz de maneira excelente, ter esse ponto além que nos faz ser professores, né? Docentes, no caso da universidade. Então, o papel é central. Eu penso, a partir de tudo que eu falei e das pesquisas que eu fiz, que o papel da educação musical é central na prevenção de lesões causadas à raiz da prática. Na universidade onde eu trabalho, cada vez mais eu vejo estudantes que vêm conversar comigo que têm problema de tendinites, e se não são coisas mais graves que não foram diagnosticadas, que já vi bastante, né? E eu consigo relacionar diretamente esses problemas com o tipo de ensino que eles tiveram, não somente na universidade, mas desde que entraram no estudo da música, desde pequenos. E a gente tem que ficar um pouco mais preocupado e ver que a gente está incidindo uma forma até perigosa para a vida do estudante. Que já não é só ele deixar a música porque cansou, saturou, é deixar ele numa situação em que ele talvez não possa mais tocar nunca mais na vida. Então, temos uma responsabilidade muito grande como professores. Agora, o que pode ser feito? Para mim, são 3 pontos que têm que ser diretos, né? No papel do educador na prevenção de lesões dos músicos. Um é a formação e atualização, tem que ser constante. E o que eu falei antes, o professor de instrumento tem que ser professor e músico. Não basta só saber tocar. Tem que ser músico e professor. E se atualizar constantemente, porque os dados mudam com uma velocidade muito grande, especialmente nos tempos atuais. Com isso, vai dar mão a divulgação de conhecimento atual sobre a temática. Criar redes de circulação de conhecimento que possam chegar a lugares que talvez não tenham esse acesso que vocês podem ter. Por exemplo, o acesso que vocês têm à informação é muito maior que o que a gente tem aqui, considerando as universidades. Eu lembro o portal CAPES, é uma coisa maravilhosa que a gente não tem aqui. Então, vocês têm acesso à informação que a gente não tem aqui. E é interessante criar redes de divulgação, né, circulação de conhecimento, para a gente falar sobre essas temáticas com dados atuais e não nos fechar a coisas passadas. E a última seria a revisão das estruturas curriculares nas instituições de ensino. Importantíssimo. A gente está vivendo isso em carne própria agora, na minha universidade, tentando sair de um modelo de conservatório que a gente já viu que não é funcional para os objetivos da universidade e que está criando problemas, inclusive relacionados com a saúde do músico, né? Então, essas 3 coisas, se forem feitas, eu acho que diminui muito a incidência das lesões nos músicos, pelo menos no nível de ensino que eu estou falando aqui, que é o nível universitário, o ensino superior, né? Em outros âmbitos, a gente tem que ver as especificidades. E, bom, seria tudo que eu tenho para dizer hoje. Muitas graças. Vamos sair em português. Espero que com essas reflexões a gente possa conversar um pouco agora, né, sobre esta situação.
e que me mostrem vocês também seus pontos de vista, se vocês concordam ou não com alguns pontos que eu levantei aqui, e também saber sobre suas práticas pessoais em relação a ser instrumentista, ter que se cuidar, como é na sua formação visto este assunto, como é tratado. Então, a gente agradece ao professor Pablo pela excelente exposição aqui, quanta coisa muito, muito, muito relevante. E a gente agora abre, né, para esse debate, para esse bate-papo aqui, gente. Fiquem à vontade. A gente tem ainda tempo para trazer essas discussões tão pertinentes e tão importantes. Então, a gente pode, quem quiser, pode levantar a mãozinha aqui, abrir o microfone, perguntar, ou se achar melhor, pode colocar a pergunta no chat. Fiquem à vontade. Inclusive, tem já uma pergunta do Jailton. Ele fala aqui que, na verdade, ele pede para a gente refletir em torno que nos dias atuais a educação física fala muito em músculo, desculpe, encurtado. Seria interessante uma reflexão nesse sentido. Não sei se a pessoa que falou, que fez essa observação está aqui ainda. Olá, bom dia, estou sim. Como é o teu nome? Eu vejo aqui Bispo. Meu nome é Jailton, eu sou estudante do curso de música também, professor. Tudo bem, Jailton? Tudo bem. Sobre esse assunto do músculo encurtado, eu já ouvi falar, eu não saberia te explicar na parte teórica. Que informação você tem? Eu já fui assim muito entusiasta da educação física, né, ao ponto de ser atleta e tudo, de halterofilismo, essas coisas, e nessa prática é basicamente corporal, né? Embora tenha as práticas psicomotoras também, na questão do sistema nervoso, que no final é tudo o corpo, né? O corpo humano, tá tudo associado. E a questão do músculo encurtado é justamente a questão de um músculo ser menor que o outro mesmo, ele não responder aos estímulos dos treinos, em termos de hipertrofia ou do objetivo que seja, né, dessa pessoa que está fazendo essa atividade física. Então, isso é um problema que pode ser contornado, né, por meio de exercícios de mobilidade, né, mobilidade física, que também é outra questão que está bem no auge assim, da educação física, a questão da mobilidade, a capacidade de você ser móvel, ter esse corpo móvel, tanto do ponto de vista de membros inferiores quanto superiores. E acredito que isso é muito importante para os músicos, né? Independente se é um músico de orquestra, por exemplo, que vai tocar sentado, ou de cantores, por exemplo, né, que precisam estar em pé, na maioria das vezes, violonistas, guitarristas, né, pessoal de banda. Então, assim, um ponto que eu trago né, em relação a essa questão do músculo encurtado, essa prática de exercícios de mobilidade mesmo, os quais as pessoas podem fazer em suas casas, sem utilizar pesos, né, apenas com alongamentos laborais também, para membros inferiores e superiores. A partir daí, essa questão do músculo encurtado, claro que isso seria necessário uma avaliação de um profissional de atividade física, o qual prontamente ele já vai observar na sua estrutura corporal, sua anatomia, se você tem esse encurtamento, para a partir daí ele começa a fazer o trabalho a partir do seu ponto, da sua dificuldade, que pode ser músculo das costas, das coxas, enfim, aqui dos braços. E isso, para a prática do músico, talvez ele, um músico com encurtamento, talvez esteja sentindo essa dificuldade, e possivelmente vai atribuir ao instrumento ou à postura, mas no final não, às vezes é uma questão física mesmo dele, né? Então acredito que uma avaliação de um educador físico nesse sentido seria bem importante. Uhum. Você tocou vários assuntos interessantes aqui. Vou ver se lembro um por um.
O que você falou no final sobre a avaliação de educador físico e tal, eu penso que sim, na estrutura do curso, vou sempre falar da universidade, tá certo? Que é onde o que eu conheço, né? Onde eu me movimento. Deveríamos ter, assim como os esportistas têm, uma equipe psicológica e uma equipe médica, nesse sentido que você falou, que avalia a questão fisiológica. Porque, no final das contas, a gente está tratando com o corpo, né? E muitas das vezes, aí já vou para outro ponto que você tocou, que eu achei interessante, a gente pensa que o problema está num lugar e está em outro. A questão do encurtamento muscular, a experiência que eu tenho às vezes sentíamos tensão no ombro, né? Na hora de tocar, a postura no violão é uma postura muito, o violão clássico é uma postura não muito ergonômica. A gente termina se adaptando ao instrumento de qualquer forma, levanta o pé com o banquinho que a gente tem. Eu mesmo já tive um desvio aqui na costela. Aqui tem muitos amigos que têm problema nas costas, na coluna, por causa dessa postura, que não é para nada ergonômica. Eu tive problema de ciática com 15 anos de idade, porque eu toco violão desde os 10, né? Então, essa incidência é muito grande. E a gente, às vezes, pensa, a minha postura, não sei o quê, e esquece que o corpo é um sistema, um organismo integrado. E a Charada foi meu professor que matou, ele falou, você está sentindo tensão aqui, no ombro, mas eu não posso te dizer, relaxe o ombro, porque você não vai relaxar. Aí a gente começou a ver que eu não tinha muita elasticidade no corpo todo. E, bom, com a visão de um outro médico que trabalhava também com a questão muscular, eles perceberam que o problema estava nas pernas, aqui atrás. Aí, mesmo a gente sentado, que não é uma atividade que a gente faz em pé, era porque estava acontecendo esse encurtamento muscular que você mencionou. Assim, em detalhe eu não posso explicar, mas o que o médico falou aquela vez foi que, não sei se a questão da carne, quando você corta, tem uma pele, né? Tem uma membrana, na verdade, em cima, vocês devem ter visto, carne de boi. Ele diz, essa membrana cobre os músculos do corpo todo. Então, é igual que uma luva, se você puxa de um lado, imediatamente vai tensionar de outro, em maior ou menor medida, dependendo de onde se encontra, né? Aí ele falou, você tem uma tensão nas pernas que termina afetando também no ombro, e a gente pensa que o ombro, a gente fazia alongamento no ombro, fazia exercício no ombro, e não solucionava nunca. Quando foi fazer alongamentos aqui na panturrilha, solucionou o problema. Só que a gente nunca ia saber disso até um especialista falar. O acompanhamento especialista é importantíssimo, né? Nós, como músicos, não temos acesso a esse tipo de conhecimento. Mas eu ainda penso que o professor do instrumento também deveria ter conhecimento de como noções básicas de como é que chama isso, do funcionamento do corpo, das partes do corpo, anatomia e tal. Não se aprofundar ao nível de alguém de saúde, mas pelo menos ter uma noção para guiar, dizer, eu penso que pode ser isso e levar para um especialista a avaliar. Facilita o trabalho de todo mundo, né? E previne que você possa se machucar. Diga, Mônica. Poxa, isso que você falou é tão fundamental, Pablo, que era uma coisa que eu sentia muita falta na minha graduação. Eu fiz piano, né? Minha formação inicial, piano, e eu sentia muita falta desse conhecimento. Olha, um tempão atrás, década de 90, olha, que eu estudei, né? Mas, enfim, eu já sentia falta lá dessa questão de entender um pouco mais, como você fala da anatomia, de ergonomia. Eu sentia muita falta da questão se a gente não corresse atrás, né, da curiosidade de entender esses assuntos, mas a gente não tinha um componente curricular voltado para isso, para essas discussões tão importantes, né? E você falando assim, é de suma importância mesmo. A gente já teve aqui uma palestra mesmo que a gente trouxe uma fisioterapeuta que ela falou muito relacionada ao aparelho pianístico mesmo, né? Que a gente usa essa nomenclatura, quando a gente inclui dedos, essa parte toda, punho, mãos, o antebraço, o braço, o ombro, tudo isso é um aparelho pianístico. E ela veio trazendo aqui essas problemáticas mesmo com relação aos músicos, de não entender o seu funcionamento
dos músculos, ela mostrou a própria questão da anatomia mesmo. E isso era importantíssimo. Isso é importantíssimo, que o professor de instrumento ele tenha esse conhecimento, para que possa saber conduzir, né, essa prática. Enfim, é só concordando mesmo com o que você está falando aí. Não, é verdade. E tem que ver por que caminhos chegar a isso também, né? Tem a questão também das metodologias de ensino. É muito mais efetivo que o estudante chegue a esse conhecimento a partir da sua própria vivência pessoal, do que alguém chegar e falar, lê esse livro de anatomia aí, e entenda o que acontece com você, né? Guiar esse caminho de descoberta a partir do que ele está vivenciando. Muda totalmente as coisas, né? Porque outra coisa seria também você por prática e tem um especialista vai te avaliar, e cada um no seu mundo, e você nunca entende o que está acontecendo. Então, isso termina mudando no seu planejamento, porque a gente tem que ter um planejamento para a prática também, não só para a parte pedagógica. O estudante tem que ter um planejamento para a prática, o que ele vai fazer no tempo que ele vai estudar, né? A gente esquece muitas vezes que é muito mais produtivo, talvez. Imagina no início, que você trabalha talvez a parte mais técnica, né? No primeiro semestre, segundo semestre. Talvez seja muito mais produtivo começar a ter conhecimentos, né? Disso que a gente está falando, questão de anatomia, sei lá, e começar a relacionar com o que ele está fazendo no seu instrumento. Como você falou. Um amigo pianista também falou uma vez que para ele a melhor primeira aula teria sido alguém falar que o peso das teclas não vem dos dedos, vem do conjunto inteiro, que vem desde os ombros, né? E que aí mudou tudo. Porque aí eu lembro também das minhas primeiras aulas com o Mário Lhó, que é um grande professor lá da Universidade Federal da Bahia, que no violão temos o problema da pestana, né? Quando um dedo só aperta mais de uma corda ou todas as cordas, e a gente pensa que é uma questão de músculo da mão, né? E resulta que a gente só tensiona quando faz esse movimento de pinça, porque o músculo da mão é muito pequeno, os que a gente usa, né, aqui, e não dá conta da quantidade de força que precisa. A partir do ombro, transformando o indicador que faz a pestana somente numa espécie de freio. Mudou tudo. São coisas muito pequenas, que mudam a técnica inteira, a forma de tocar uma pessoa em questão de minutos, porque é uma coisa que dá para entender em pouco tempo, se eu colocar em prática as questões aqui. E já é mais aí que entra essa questão de falta de contato com esse conhecimento. Se a gente entendesse bem como funciona o conjunto integrado, que a gente está falando aqui da questão corporal, mas também se integra com a questão mental, e começa a ter essas práticas a partir daí, como falam aqui, outro galo canta, né? Tive uma experiência muito bonita com uma atividade chamada Feldenkrais. Não sei se vocês já escutaram falar. É trabalhar questões corporais a partir da imaginação e da criação de modelos de movimento na mente. É um esquema bastante científico, muito pesquisado e tal, não é balela. E eu tive prática experimental disso durante alguns meses, os encontros semanais que aconteciam. Realmente a questão muda. Quando você tem consciência dos movimentos que você está executando, você cria memórias que você pode aceder. E você pode melhorar o tipo de movimento que você está fazendo antes, inclusive, de ir para a questão corporal. Você pode melhorar o movimento somente criando um modelo de movimento. Lembrar que tem movimento. Pablo, está cortando. Cortou essa parte. Se você puder repetir. Essa seria a questão da prática mental, né? Que você fala. Sim, aqui eu estou entrando em questão de prática mental, que é justamente o assunto da minha pesquisa de mestrado. E sai justamente de tudo isso que a gente está falando, porque na hora que eu estava procurando solução para a distonia focal, comecei a ver que muitos trabalhavam a questão da reeducação motora a partir de componentes mentais e não físicos.
E era muito interessante ver como a gente pode trabalhar a plasticidade cerebral, aproveitar a plasticidade cerebral para mudar uma técnica, um movimento, alguma coisa, a partir somente de pensamentos, o que me levou a estudar depois no doutorado a questão da prática mental, que já é uma coisa mais organizada, né? Então, entrar nesses vejam como não é complexo, como é muito complexo, na verdade. Tocar um instrumento, eu sempre digo, vou repetir até cansar, não é somente, no caso da música clássica, não é somente ir, ver uma partitura, ver as bolinhas, saber onde colocar os dedos e vai para frente que vai sair, e pensar que prática é repetir até a exaustão, e pensar que essa repetição vai resolver os problemas. Temos que ser reflexivos, temos que pensar em tudo que está acontecendo. E a prática de um músico é tão complexa que precisamos realmente nos informar muito. Aqui a gente não entrou nem na questão psicológica, porque já vamos complicar mais. Mas estou entrando na questão da psicologia cognitiva, né? A utilização de imagens mentais para diminuir o risco de lesões, ou da prática mental, para diminuir o risco de lesões por causa do tempo de repetição mecânica. Se você tem esses mecanismos, por que não utilizá-los? Para demonstrar que funcionam, já se fizeram muitos experimentos. Já está demonstradíssimo que funciona. Não é história. Então, temos que aproveitar. Mas quem vai passar essa informação para o estudante? Se não é o professor, ou o meio acadêmico, onde ele está. Na minha vida de estudante, eu nunca tinha escutado falar em prática mental dessa maneira, mais sistematizada, né? Mas já tinha escutado falar, todo mundo fazia prática mental, na verdade. Porque eu, quando ia no ônibus, Salvador, distâncias muito grandes, aí eu sentava, não tinha o que fazer, e ficava imaginando, tocando, praticando, solucionando problemas técnicos na minha cabeça. Eu estava fazendo prática mental, mas não sabia bem aproveitar essa questão. Todos os meus colegas falavam que, de alguma forma, fazia. O meu levantamento de dados do mestrado foi justamente esse, ver se os estudantes utilizavam imagens mentais para a sua prática diária, e de que maneira. E não foi que se utilizavam, todos eles, mas que faziam de uma forma inconsciente, e que não valorizavam justamente porque não era informação dada pelo seu professor ou pela sua instituição. E ao não ser informação que você está recebendo do seu centro de ensino, você diz, bom, é uma coisa que me inventei aqui e vou utilizar, mas não é oficial. Quando devia ser, tanto quanto todos esses métodos de técnica que a gente tem como exercícios físicos e tal, né? A gente esquece um pouco dessas questões. E mesmo indo para a questão corporal, temos que pensar na questão mental. É impossível uma coisa sem a outra. Não sei se alguém tem algum outro comentário. Parou aqui para mim. Cortou de novo. Problema. Cortou tudo? Cortou esse final aí. Tem uma pergunta aqui no chat do Rafael, que ele diz assim que ele contando uma experiência dele mesmo. Eu achei muito pertinente. Recentemente fiz um tratamento de coluna de 10 sessões e o médico alertava muito para a postura que eu tenho quando toco baixo elétrico. Meu corpo estava todo torto e eu tendo vários problemas de coluna por não aprender uma postura correta desde cedo. Olha aí, né? Agora eu levanto uma questão interessante aí, que isso aqui, a postura correta. Aí eu pergunto, faço uma divagação. Qual seria a postura correta para qualquer instrumento e de onde ela vem, né? Talvez aí está também o problema. A gente diz, poxa, estou com problemas aqui nas costas, estou com dores. Eu vivia com dores aqui, eu lembro. E eu me preocupava pela postura, só que eu não chegava na postura da maneira talvez correta, que é a construção pessoal da tua postura, né? Você toca baixo elétrico. Eu tenho um irmão que toca também baixo. Eu sei que é um instrumento pesado, e eu vi ele testando várias formas de chegar a uma postura, e ele começou a usar essa correia que eles usam de uma maneira que não é comum, que é passar por trás, né? Ele começou a colocar ele aqui. E ele fez isso de forma intuitiva, né? Aí, quando eu fui perguntar, ele falou, não, porque o peso se distribui melhor. Então, a questão da experimentação contigo mesmo é importante.
Mas aí você tem que aliar várias coisas. O conhecimento da ergonomia. A gente tem que estudar ergonomia. Estamos utilizando o corpo para atividades manuais. Isso não passa por você sentar e repetir milhões de vezes, ou esperar que a dor passe porque você vai se acostumar, e você está piorando o problema. Quando você adquire conhecimento sobre ergonomia, já não serve somente que um professor te diga, é assim que se segura o instrumento, mas você começa a se perguntar, ok, meu corpo é este, como faço para o instrumento se adaptar ao meu corpo? Né? A relação tem que ser mais essa, o instrumento se adaptar ao teu corpo do que você se adaptar ao instrumento. Modificar o menos possível a questão da sua postura corporal e aí segurar o instrumento e ir testando. A que medida você modifica menos a sua postura corporal natural, porque aí, em vez de pensar em postura correta, eu pensaria em postura natural. E a questão da postura natural é algo individual. Eu não fico em pé da mesma forma que vocês. Vocês não ficam em pé da mesma forma que eu. Eu não sento da mesma forma que vocês. Mas eu tenho uma forma de sentar, de ficar em pé, que é natural para mim. E eu tenho que aproveitar isso para trazer meu instrumento para cá. Né? Então, não existe um modelo postural que a gente possa imitar somente a partir de visualizações ou imagens. A gente tem que sentir que essa postura é a correta para mim. Você tem que sentir que essa postura é correta para você, porque teu corpo é diferente do das outras pessoas. O dia que a gente compreender isso, é realmente que a questão técnica melhora e anda mais fácil, né? Oi, Mônica. Ô, Pablo, isso que você está falando também se relaciona também com o tipo de repertório que o professor, às vezes, escolhe para aquele determinado aluno. E o que você acha dessa questão do repertório? Por exemplo, trazendo para o piano, que é a minha área. Aí coloca-se, por exemplo, eu me lembro que uma professora queria que eu tocasse um prelúdio, acho que era o número 3 de Rachmaninoff, mas um prelúdio que usava uma sequência de acordes invertidos, de 5 sons, em que a minha mão totalmente, né, a mão pequena, a abertura pequena, e para eu fazer, eu me lembro que eu forçava demais, e doía mesmo, eu sentia dores, e eu falei para ela que eu não ia tocar, eu queria realmente tocar a peça, mas assim, aquele repertório não era um repertório adequado para o tamanho de mão, né? O que você acha dessa questão também, trazendo para os repertórios, né? Eu acho que tem isso que você falou. O corpo pode se adaptar, também a gente não pode esquecer isso, que podemos nos adaptar a situações, né? Vemos casos de adaptações, assim, pessoas com as mãos muito pequenas fazendo extensões enormes que uma pessoa com mãos maiores não faz, porque ele conseguiu se adaptar e sem dó, né? Então a gente tem que trabalhar a partir de uma base aqui. A base é a ergonomia. Tua base técnica é a ergonomia, que a maior parte do tempo você passe numa situação relaxada e confortável, né? O que os médicos chamam do tônus muscular. Chegar a uma situação de tônus muscular em que você somente utilize seus músculos em determinadas situações. Você parte do tônus muscular e você faz os ataques em questão de segundos ou menos que segundos, né? Quando você tem esse tipo de técnicas mais complexas e que exigem mais, você tem que entender que você não vai fazer isso 100% do tempo que você está tocando essa peça. Você tem que entender que você tem uma base de relaxamento, de tônus muscular, em que vai ter picos de exigência. Falando parece até fácil, você diz, pronto, vou relaxar a peça, somente vou utilizar os picos, mas na prática que complica, porque muitas vezes a gente já entra aqui uma questão psicológica e tal, já sabe que essa parte exige mais, e já começa a mentalizar, já vem, você começa a se tensionar um pouco antes de chegar naquele lugar. E aí começa uma tensão acumulada, quando na verdade devia ser relaxar e somente ir nos picos, né? Atacar nos picos. Isso precisa de prática. Eu penso que sim, vai ter casos extremos em que realmente a pessoa não possa se adaptar ao repertório. E que, bom, talvez não seja uma coisa definitiva, mas talvez nesse momento ela tenha que dizer, não vou tocar essa peça, até eu me sentir preparado,
E parar aí. Isso é fundamental. Saber quando parar. Porque às vezes a gente insiste, e não dá certo, e a gente termina não tocando a peça e se machucando, e não podendo tocar mais nada, não somente essa peça. Então aí você tem que dizer, bom, vou deixar essa peça por enquanto, daqui a um tempo você volta, né? E tenta de novo. Mas eu penso sim que não tem tanto a ver. Obviamente, o repertório vai te exigir situações que você tem que estar preparado. Aí, primeiro, você tem que saber se está ou não preparado, né? Segundo, você parte de uma base e tua base técnica tem que ser o relaxamento. Tua base técnica tem que ser o tônus muscular. A gente tem que ser, como músico, capaz de estar sempre numa situação de tônus muscular. E a força suficiente para o músculo estar vivo, existir, né? Daí você vai vendo situações em que tem picos técnicos de exigência maior e tratar de fazer essa dinâmica de somente utilizar o pico no momento determinado, não antes nem depois. Você está relaxado o tempo inteiro e ataca em picos, né? Complicado chegar a isso, porque precisa de um guia. E aí voltamos à questão do papel do professor. Alguém fez uma pergunta aqui. Como saber se estão ou não preparados para executar determinada peça ou canção? Complicado isso. Bom, você pode ter um olhar interno seu. Quando eu falo em olhar, não é somente ver, eu posso mexer os dedos. Como você se sente tocando isso? Você está confortável? Você sente que a exigência é muito grande, né? Chega ao ponto de você não conseguir tocar 2 compassos, já está sentindo dor. Acho que a dor é um bom indicador de que você ainda não está preparado para alguma coisa, né? Não pode sentir dor. Esqueça desse mito de que no pain, no gain, em música não existe. O no pain, no gain não existe. Não sei se em outras áreas existe, na verdade, mas em música não. Em música é relax, não estresse, e vai assim. Se você sentir que seu corpo está se estressando, sentir que está apertando muito, está se tensionando, então ainda não é momento. Aí você pode ir trabalhando pouco a pouco. Também tem a questão da construção da peça, né? Você pode pegar uma peça que você não consegue tocar de primeira e ir trabalhando, ela transformar essa peça em exercícios técnicos. Isso é uma muito boa ideia, porque você avança na técnica e avança na construção de um repertório que você achava difícil de tocar, né? É uma questão de limites de superação. É uma questão muito pessoal. Não sei teorizar isso, mas você tem limites. Para você melhorar como instrumentista, você tem que ultrapassar esses limites gradativamente. Porque você não pode fazer um salto daqui até aqui, porque isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, né? Então, você tem a capacidade, na educação chama de metacognição, né? De se autoavaliar, saber até onde você pode chegar e conseguir se autoplanejar para saber quanto você pode ultrapassar suas limitações. É outra habilidade que também devia ser trabalhada na sala de instrumento, a metacognição. Conseguir que o estudante seja autônomo, conseguir que ele resolva por si só seus problemas. Mas também tem a questão do olhar externo, em que o professor também pode identificar aspectos que talvez você não está olhando e vai te falar, para aí, autorregulação também. Aí o professor vai te falar, para aí, que ainda não é momento. Já aconteceu comigo. No caso dos estudantes que estão nesse esquema assim, de corrida, né, sem limites, competição, sem querer, com teus colegas e tal, quando um professor te fala, peraí, não, queria que você toque essa música, mas eu estou vendo que você ainda não está preparado, vamos deixar ela aí também, e aí a gente toca outro repertório para chegar aqui. Às vezes esse efeito psicológico pode ser um pouco ruim, porque o estudante pensa que não melhoro, só pioro, mas na verdade não. Você avança assim, você dá 3 passos para frente e 2 para trás. É assim, ainda mais na música, que estão lidando com coisas que são muito
variáveis, né? Muito variáveis, por isso nunca podemos chegar, já teve tentativas, está tendo ainda, a uma teorização da performance, ou da aprendizagem de performance. Não podemos explicar todos os componentes e ver como eles se relacionam, é muito complexo, muito complicado. Mas, assim, para você saber se está ou não preparado a executar determinada canção, você vê seus limites, suas limitações e as possibilidades de crescimento que você tem aí. E você tenta. Não tem por que não tentar. E uma vez tentando, você vai vendo e vai se autorregulando, como falou Mônica, utilizando a metacognição. E a partir daí você se autoavalia e vê se é capaz ou não de executar uma música. Se não é, deixa parada aí e vai por outro caminho. Depois você retorna. Se for uma música que você realmente quer tocar muito, você retorna e vai vendo. Não tem outro jeito, eu acho. Eu penso. Alguma outra Excelente, questão? né, gente? Alguma outra questão aqui? Alguém quer trazer? E riqueza, né, gente? Essas discussões aqui, quanta coisa muito importante, essa articulação necessária, né, Pablo, do que você já colocou, o teu percurso na tua palestra foi muito incrível, de entender todas essas discussões e trazer também, vamos dizer assim, propostas de mudança mesmo, desde as mudanças voltado para as universidades, né? Desde as reformas, como você colocou, né, curriculares, com essa própria, o aumento de pesquisas na área, essa articulação com outras áreas, essa interdisciplinaridade, né, e essa multidisciplinaridade, que é muito importante que haja, né, para que assuntos como esse sejam cada vez mais discutidos. E é claro que as teorias estão aí, que esses avanços científicos são para que haja essa melhora mesmo, para que na prática as coisas funcionem. Eu acho que não é só as dissertações, as teses, enfim, é para ficar lá guardadinha nos seus repositórios, mas que isso se efetive na prática, né? Eu entendo que o objetivo das pesquisas e das teorias, e, enfim, de tudo isso, é que a gente possa realmente utilizar nas nossas vivências, e eu acho, sobretudo, nesse sentido, dessa forma de pensar, você falou do modelo conservatorial, e que ainda é algo que nós estamos, claro que hoje nós estamos já conseguindo tirar essas amarras, mas a gente sabe que ainda é algo que esse modelo ainda prevalece, né? Mas eu tive agora foi no sexto, se não me engano, é sexto ou quarto, o encontro internacional de pedagogia do piano, e claro que houveram essas discussões, né? É muito importante, já está sendo construído isso. Mas é fundamental que a gente divulgue, que a gente traga cada vez mais essas reflexões para a gente melhorar né, o nosso ensino, a nossa prática. E uma coisa que você falou também, muito importante, dessa divulgação do conhecimento, né? Esse acesso à informação que nós aqui estamos inseridos nesse âmbito acadêmico, a gente é privilegiado. Da gente estar aqui, por exemplo, com uma pessoa de outro local, que se dispôs a estar aqui, então essa palavra já é para os alunos que estão aqui, né, a galera estudante, e a gente tem esse ensino remoto veio ajudar bastante isso também, nos dá essa possibilidade dessas interações, desse aumento de rede, de colaboradores, de pesquisadores, e que a gente está aqui, e que essa informação ela precisa ser perpetuada, então é importante nessa formação inicial, na formação continuada de professores, essas discussões, assim, muito bacana, muito bacana, muito bacana. Gente, alguém aqui tem alguma outra questão que queira colocar? Fiquem à vontade. A gente tem ainda, eu acho que a gente pode finalizar agora às 11 horas. Então, se alguém quiser trazer mais alguma questão.
Se não, eu acho que Pablo pode fazer as considerações finais aí, Uhum. fique à vontade. Se Certo. quiser trazer mais perguntas. Sim, se não tiver mais perguntas, a gente pode fechar por aqui. Bom, sobre esse assunto tratado aqui, primeiro, a primeira conclusão é a saúde do músico, como entendida como uma saúde do trabalho, trabalhador, músico trabalhador, que trabalha com o corpo. É um assunto, sim, principalmente da área de saúde, mas que a gente não pode deixar de lado como educadores musicais. Pelo contrário, acho que vocês, a partir das reflexões, dos dados que eu passei, deveria ser um assunto central. Assim como a técnica é um assunto central para um instrumentista, na verdade é uma mudança de perspectiva. Não deixamos de trabalhar a técnica, a musicalidade, repertório e tal, mas mudamos a perspectiva. Começamos a pensar numa construção individual e coletiva de algo que antigamente se fazia efeito cascata, né? O mestre passava a informação para o estudante e ele não podia dizer nada, tinha que aceitar, e se criava uma dinâmica de eu ensino como eu aprendi, né? Eu ensino como eu aprendi, e a gente começa a manter modelos que muitas vezes já são obsoletos. Então, começar a pensar aí onde surge a problemática, muitas problemáticas em relação à questão do ensino do instrumento, é justamente isso, na prevalecência irreflexiva de modelos. E com isso a gente não quer dizer que um modelo, por existir, ou porque já existe há muito tempo atrás, seja ruim por si só. Não, mas aplicar ele devia ser uma questão reflexiva. Devia ser uma tomada de decisão a partir de várias questões que tem a ver com o estudante, a instituição, no caso do ensino superior, e o próprio professor. Uma rede de trocas que vai começar a gerar decisões. Né? Começar a pensar assim, muda o panorama. É uma questão de atitude, de mudança de visão. Depois, o que a gente pode fazer de maneira imediata com essa questão da saúde do músico, porque é algo que já está preocupante, é alarmante, cada dia mais afetados. Os percentuais só aumentam. E isso devia nos preocupar, para pelo menos desde a área do ensino do instrumento, a gente começar a pensar o que está acontecendo aqui, né? E começar a procurar informação. Isso, para mim, é a base de tudo. E a questão da discussão das grades curriculares é algo que está se fazendo no mundo inteiro, que precisa considerar âmbitos de ensino. Alguns vão precisar, a exigência que se tem num modelo de conservatório, mas outros não. Alguns vão precisar dos componentes que o modelo conservatório tem incluído nas suas grades de maneira muito satisfatória, a gente não pode negar isso, mas pensar que não é um modelo para todos. É um modelo baseado um pouco na exclusividade e, às vezes, no acaso, que só uns quantos vão chegar nesse virtuosismo que objetiva. Não é para todos, mas não quer dizer que tenha que desaparecer. Tem que ocupar espaços específicos, né? Então, repensar isso, modificar também as grades e começar a incluir coisas que antigamente não tinha, como o que a gente falou na relação do músico e do atleta, equipes de profissionais que possam acompanhar em áreas que não são as nossas, especialmente psicológica e a questão corporal. A gente devia ter. E a gente devia lutar por ter isso, inclusive nos cursos de graduação. A gente está trabalhando com isso, é aí que a gente é mais frágil de se lesionar, de se machucar, não somente a nível fisiológico, como eu falei, por causa da distonia focal, que é neurológico. E dessa forma a gente evita problemas maiores. Mantém uma qualidade de vida profissional do músico que até agora estava jogado ao azar. Né? Era sorte. Bom, é isso sobre essa questão da saúde do músico. Vocês viram que é uma questão muito complexa,
demanda de conhecimentos muito variados, então não é um assunto fácil de se tratar. Eu tratei ele aqui de uma maneira o mais condensada possível, e ainda assim não me sinto satisfeito com a informação que eu passei, porque eu sei que falta muita coisa, né? Por isso que eu acho importante gerar redes de troca de conhecimento constantes sobre esse assunto, para a gente manter a informação fresca também. E é isso, e finalizar agradecendo Mônica pelo convite, e estou sempre disponível para qualquer outra atividade que vocês tiverem, sempre feliz de participar, e vamos ver de criar trocas entre nossas instituições também, seria interessante gerar espaços de diálogo, reflexão, que eu penso que é muito necessário. E obrigado a vocês também pela presença. Obrigado, Mônica. Obrigada, Pablo. Gente, obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. E dizer também que a gente está aberto aqui, tá, Pablo? Quando quiser. Inclusive, a minha área de estudo no doutorado foi autorregulação, que a gente acaba também tendo que entender um pouco, né, sobre essa parte dos aspectos cognitivos, metacognitivos, que você até falou aí, mencionou. Também estou aqui aberta para a gente poder conversar e fazer essa troca de experiência, sim. Vamos entrar mais em contato para a gente continuar essa rede aí, tá bom? E os meninos de pedagogia do instrumento, a gente está finalizando hoje aqui nessa palestra, e em breve a gente entra em contato com vocês para estar colocando a avaliação somativa desse semestre que está já se aproximando ao fim. Eu não sei se aí na Bolívia também vocês estão nessa mesma caminhada. Tá claro. Tá bom. Então, vou ter que interromper a gravação aqui